Transferência de calor, condução unidimensional em regime permanente, exercício qual parede possui maior condutividade térmica. Nós já fizemos esse exercício no vídeo anterior, vou fazer ele aqui de novo com uma abordagem um pouco diferente. Então considere o sistema mostrado na figura em que duas paredes estão em contato, e cada uma também está sujeita à transferência de calor por convecção. Considerando que suas espessuras são iguais e o perfil de temperaturas representado, qual das paredes possui maior condutividade térmica? Como é que nós vamos resolver este exercício aqui? Nós vamos fazer um balanço de energia aqui na interface entre as duas paredes e também vou resolver pelo sistema de resistências térmicas, pelo modelo de resistências térmicas. Então, quais são as hipóteses? A primeira hipótese que nós vamos considerar, regime permanente. Bom, por que eu posso considerar regime permanente aqui? Isso aqui é uma hipótese simplificadora. O que isso significa? Significa que, em determinado instante, a temperatura aqui na face esquerda é T1, a temperatura aqui na interface é T2, a temperatura na face esquerda, direita da parede 2 é T3. Considerar regime permanente é dizer que, neste instante, são essas temperaturas, daqui a 10 segundos vão ser essas mesmas temperaturas, daqui a 1 minuto vão ser essas mesmas temperaturas e assim sucessivamente. Ou seja, ao longo do tempo, essas temperaturas não vão variar, inclusive as temperaturas aqui do fluido aqui da convecção do lado esquerdo e do lado direito. Essas temperaturas não variam ao longo do tempo. Matematicamente, a gente representa que toda derivada temporal é igual a zero. Isso é dizer regime permanente. A segunda hipótese, eu vou considerar condução unidimensional na parede. Como assim? Eu vou considerar que o calor está vindo aqui por convecção na face esquerda, está sendo conduzido na parede 1 e na parede 2 unidimensionalmente na direção, vou considerar aqui um eixo em X aqui, nessa direção, da esquerda para a direita. Ele não está vindo aqui nessa direção Y, certo? Ou na direção Z. Vamos considerar aqui uma condução unidimensional. Isso aqui vai me simplificar por quê? Porque se eu aplicar a equação da difusão de calor, ρ Cp, derivada da temperatura ao longo do tempo, é o divergente do K, gradiente da temperatura, mais um termo de geração. O termo de geração eu vou abordar daqui a pouco. Mas o que fica essa parcela do divergente do K, gradiente da temperatura, em coordenadas cartesianas e unidimensional? Bom, se eu abrir o divergente, eu vou ter que... o divergente é a somatória das derivadas, condução em K, da derivada dt dx, mais derivada em y, do K na direção y, dt dy, mais a derivada na coordenada z, aqui fazendo isso em coordenadas cartesianas, da condução na direção z, dt dz. Isso aqui é o divergente do K, gradiente da temperatura, produto escalar. Né? Produto escalar do del num vetor, que é o gradiente da temperatura é um vetor, o divergente de um vetor é um escalar. Quando eu considero unidimensional, significa que essa parcela eu vou desconsiderar e essa parcela eu vou desconsiderar. Então eu vou considerar só esse termo aqui da condução em X. Propriedades constantes. Bom, propriedades constantes significa que eu vou considerar a condutividade constante, ou seja, ela não varia com o tempo e nem com a temperatura, principalmente aqui com a temperatura. Se a gente viu no vídeo anterior que a condutividade pode variar com a temperatura, dependendo da faixa, eu posso assumir que ela é um valor constante, um valor médio com razoável precisão. E onde que isso aqui vai aplicar no meu modelo, na minha modelagem? Aqui, vou voltar aqui no slide anterior. Se eu falei que a condutividade é constante, significa que eu posso tirar ela da derivada. Portanto, eu vou ter K, vou fazer aqui de preto, eu vou ter K, e no caso agora, como eu cancelei as condutividades nas outras direções, eu posso chamar só de condutividade do corpo. A derivada, segunda, né, d2t dx2. Esse vai ser o meu termo do divergente K, gradiente da temperatura, para esse meu modelo. Sem geração interna. Sem geração interna, por que eu posso considerar isso aqui? Bom, se vocês lembrarem das aulas teóricas, nós
temos que sempre que a gente tem um termo de geração interna, o meu perfil ele fica ao quadrado em relação à coordenada. Como assim? Se eu pego a equação da difusão aqui, K D2T dx2 mais um termo de geração é igual a zero, porque eu considerei regime permanente, não foi? Olha aqui a minha equação da difusão. Eu considerei regime permanente, portanto, essa parcela aqui é nula, e aqui eu tenho um termo de geração, não é? Então, quando eu pego a minha equação da difusão, eu tenho aqui, ó, K D2T, ou seja, deixa eu fazer de preto, D2T, derivada segunda em x é igual a menos Q ponto sobre K. Quando eu faço a primeira integração eu vou ter que derivada da temperatura na coordenada vai ser menos Q ponto x sobre K mais uma constante de integração. E a segunda integração eu vou ter que a temperatura em x, o perfil de temperatura em x, vai ser menos Q ponto x ao quadrado sobre 2K mais C1x mais C2, a constante de integração 1 e a constante de integração 2. Essas constantes de integração vão vir da aplicação das condições de contorno no meu sistema apropriado. E o que eu observo aqui? Quando eu tenho um termo de geração, eu vou ter um perfil de temperatura ao quadrado com concavidade para baixo. Isso a gente observou que vai persistir tanto no sistema de coordenadas cartesianos, cilíndricos e esféricos, qualquer sistema de coordenadas, né? Que a gente considerar, sempre que eu tiver um termo de geração, eu vou ter o perfil ao quadrado em relação à coordenada que eu estou considerando, com a concavidade para baixo, né? Aqui é K. Ficou meio feio aqui, deixa eu... Condutividade. Como, se eu observar na figura aqui, no desenho, eu tenho um perfil linear, não é? Olha aqui, tanto na parede 1 quanto na parede 2 eu tenho um perfil linear, portanto, eu posso considerar aqui que eu não tenho um termo de geração interna, logo o meu perfil de temperatura vai ser um perfil linear, C1x mais C2, certo? As condições de contorno para esse caso aqui é que se eu considerar o sistema de coordenadas partindo aqui da parede 1, por exemplo, eu vou considerar ele iniciando aqui, ó, começando aqui, por exemplo, vai ser 0, aqui vai ser L1 e aqui vai ser L2, não é? Eu tenho várias essas condições de contorno. Para temperatura na posição x igual a 0 vai ser T1, para temperatura na posição x igual a L1 eu vou ter T2, e para temperatura na posição x igual a L3, L2 aqui, né, eu vou ter a temperatura T3. São essas condições de contorno que eu posso aplicar. De qualquer forma, o perfil aqui linear eu posso considerar sem geração de calor. Sem resistência de contato. Essa outra hipótese, por quê? Porque se eu observar o perfil de temperatura, eu não tenho aqui, e o próprio desenho me deu, eu não tenho aqui uma diferença de temperatura no contato, não é? Entre a parede 1 e a parede 2. Então eu poderia considerar aqui uma resistência de contato aqui, eu teria que adicionar nesse nó aqui uma temperatura do esquerdo na parede T1 e uma temperatura no lado direito da parede T2 e uma resistência de contato aqui. Nesse caso nós não vamos considerar resistência de contato. Então, eu vou resolver isso aplicando a primeira lei da termodinâmica no volume de controle. Onde que vai ser meu volume de controle? Eu vou considerar aqui, ó, essa interface entre a parede 1 e a parede 2. O que eu observo aqui? Bom, quais são minha equação? A variação da energia ao longo do tempo, a minha primeira lei em termos de taxa, vai ser uma quantidade de calor, que eu vou representar em termos de taxa, mais uma quantidade de trabalho também representado em termos de taxa. Esse meu sistema realiza trabalho? Bom, ele não realiza trabalho, e eu considerei regime permanente, portanto a variação da energia ao longo do tempo é nula. Logo, eu fico que a taxa de calor, ou a somatória das taxas, é igual a zero. Se eu levar em consideração aqui o meu sistema, o que eu tenho? Eu tenho que do lado esquerdo, eu tenho uma taxa de calor por condução da parede 1,
e uma taxa de calor por condução, que é condução, né? Ficou meio feio, deixa eu desenhar, escrever novamente aqui. Calor por condução, taxa na parede 1 e calor por condução na parede 2. Isso aqui implica que a taxa de calor é igual a zero. Apliquei a primeira lei da termodinâmica, não é? Ou seja, tudo que entra no meu sistema é igual a tudo que sai. Se eu fizer um balanço de energia, talvez uma forma mais fácil de eu fazer um balanço de energia em qualquer sistema, aplicar a primeira lei, é considerar tudo que entra é igual a tudo que sai, se eu estou considerando regime permanente. Não é? Logo, o calor que sai por condução tem que ser igual na parede 1, o que entra, né, por condução na parede 1, é igual ao calor por condução na parede 2. Bom, o calor eu vou aplicar a equação de Fourier, menos K na parede 1, vezes a área da parede 1, que é a área da seção transversal, derivada da temperatura dt dx1 é igual a menos K na parede 2, a área na parede 2, derivada da temperatura em x2. Não é? Eu tenho que as áreas são iguais, portanto, essas áreas e a espessura são iguais, não é? Logo eu fico que menos K, eu vou sumir com o sinal do K aqui, porque vai ficar a mesma coisa, né? K vezes uma diferença de temperatura na parede 1 é igual ao K na parede 2 vezes uma diferença de temperatura na parede 2. Ou a diferença de temperatura na parede 2 pela diferença de temperatura na parede 1 é igual ao inverso das condutividades, não é? Se eu observar a figura, qual que tem a maior diferença de temperatura? Bom, aqui ó, eu tenho bom, esse desenho aqui não ficou muito bonito, né? Vamos tentar desenhar mais retinho aqui. Aqui, ó. Eu tenho aqui uma temperatura. Aqui ficou melhor. Ó. Certo? Essa é a diferença de temperatura na parede 1 e essa é a diferença de temperatura na parede 2, não é? Observe que a diferença de temperatura na parede 2 é maior do que a diferença de temperatura na parede 1. Portanto, se isso aqui, dt2, é maior do que dt1, dt2 sobre dt1 é maior do que 1, não é? Isso aqui é maior do que 1, que é igual a isso, logo, K1 sobre K2 é maior do que 1, o que implica que condutividade 1 é maior do que a condutividade 2. Foi o que a gente observou, né? A condutividade do material 1 é maior do que a condutividade da parede 2. Se eu fizer por resistência térmica, o que eu tenho? Eu tenho ali os nós, não é? Deixa eu copiar essa figura aqui. Vou considerar aqui um nó, resistência à condução na parede 1, então eu tenho a temperatura 1, temperatura 2, resistência à condução na parede 2 e a temperatura 3. E a resistência que vai ser L1 sobre K1 vezes a área 1 e aqui vai ser L2 sobre K2 vezes a área 2. E eu tenho aqui o fluxo ou a taxa de calor cruzando aqui o meu sistema, o meu circuito elétrico, não é? Logo, e esse calor vai ser o mesmo aqui para todo o meu circuito elétrico. Bom, como é que é a resistência? Eu não lembro agora aqui como é que é a resistência, a gente lembra o quê? Que U é igual a R vezes a corrente. U é a diferença de potencial, no meu caso aqui é a diferença de temperatura, vai ser a resistência vezes a minha corrente, que no meu caso é o calor. Portanto, o calor, que é igual aqui nos dois casos, né, vai ser a diferença de temperatura pela resistência, certo? E o calor é o mesmo se eu considerar esse circuito aqui ou se eu considerar esse trecho do circuito. Se o calor é o mesmo, eu tenho que o calor na parede 1 é igual ao calor na parede 2, eu tenho que o ΔT na parede 1 pela resistência na parede 1 é igual ao ΔT na parede 2 pela resistência na parede 2. Bom, a resistência a gente viu que é a resistência à condução, então eu tenho que o ΔT1 sobre resistência à condução L1 sobre K1 vezes a área é igual ao ΔT2 sobre L2 K2 sobre a área
no caso aqui a área é a mesma, né? L1 e área 1, L2 e área 2 são iguais, o que implica que ΔT1 vezes K1 é igual a ΔT2 vezes K2, logo a mesma coisa que a gente obteve anteriormente, a diferença de temperatura T1 por T2 é igual a T1 por T2 é igual a T2 por T1 é igual a K1 por K2, que foi a mesma coisa que a gente obteve aqui quando a gente fez o balanço, né? A diferença de temperatura T2 por T1 é igual a K1 sobre K2, logo, condutividade na parede 1 maior que a condutividade na parede 2, certo?